os sacerdotes e encantadores, os homens que podiam falar por Deus, por ele. E agora os filisteus sitiaram o exército de Israel num beco sem saída. E eles vieram desta vez para arrasar Israel mesmo, matar todos. E Saul se viu num beco sem saída. Agora ele não tinha como consultar a Deus, porque Samuel já havia morrido. Ele já tinha matado os profetas. Oh, irmão Brana disse na mensagem a respeito. Ele disse, você fala mal do seu pastor, irmã. E depois que você precisar de ouvir uma palavra dele, você matou ele, você matou a reputação dele. Você não pode ouvir mais a palavra de Deus nele. Eu estava lá no fundo do poço, falando de mim. E quando o meu menino, liguei lá em casa, que meu telefone ficou desativado. Às vezes eu ativava só para falar com a minha família. E disse, olha, o pastor Joaquim falou que lá do recanto, ele falou a palavra a favor do Senhor. Naquela hora me deu uma paz tão grande da minha cura. Por quê? Porque eu nunca deixei meu espírito se denegrir contra ele. Se eu tivesse deixado, aquilo não me traria alívio, paz, de cura. Ele já me bateu como o pai deve fazer para os filhos, com razão. Mas Deus me deu essa graça de nunca deixar meu espírito odiá-lo e nem criar mancha. Por isso que quando meu menino disse, o pastor Joaquim, lá do recanto me ligou, dizendo que ele falou a palavra, requerendo sua vida. Aquilo me deu uma paz tão grande. Mombrana fala isso na mensagem a respeito. Você mata seu pastor, você denigre, e o dia que você precisar de uma palavra dele, não vai ter valor, você matou ele no seu coração. E aqui estava Saul. Ele matou os sacerdotes. Indiretamente, espiritualmente, ele matou Samuel para ele. A imagem de Samuel, o prestígio de Samuel, Saul matou. Veja, vamos lembrar da frase. Saul, o salvo. Você é um salvo. E pode acontecer isso com você. Como aconteceu com Saul. Trajetória amarga. E aí, vendo Saul, aquele exército dos filisteus contra ele, e não tinha jeito mais. Não tinha quem ele buscar socorro. Vamos lá para o capítulo 28, verso 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Ele dobrou o joelho e foi orar. Porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nada mais falava da parte de Deus com Saul. Oh, amados, não vamos chegar a isso não. Deus nos livra desse comportamento ruim de Saul vir sobre nós, em quaisquer circunstâncias que for. Deus nos livra. Pessoa que chega a esse clímax, Deus não falava mais com Saul. O irmão Brana fala só um flashzinho. Ele disse, eu fiquei 5 anos que Deus não falava mais comigo, por causa de um lapso também. Ele disse, foi a coisa mais horrível, eu ia pregar, não tinha inspiração. O irmão Brana fala. 5 anos o irmão Brana passou por isso. O irmão Brana, o salvo, passou por isso. Veja, verso 6.